O circuito mais simples que é possível criar uma memória é esse circuito aqui, composto por apenas dois inversores. Tá? O nome desse circuito aqui é latch inversor. Latch significa tranca. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Né? Suponha que o valor lógico aqui na entrada do inversor e 0 seja 0. Então, na saída dele, com certeza é 1. Então, a entrada do inversor e 1 será 1 e sua saída será 0, que é a entrada do primeiro inversor. Tá? Então, esse valor que era 0 aqui na entrada está mantendo o valor 1 fixo aqui nessa posição onde a gente está chamando de Q. Ou seja, esse valor 1 ele ficou trancado, né? Então, é como se nós estivéssemos utilizando esse circuito aqui para realizar a função de armazenamento, tá? Ou seja, de hold. Evidentemente que se aqui fosse 1, aqui seria 0. Esse 0 entra aqui nesse circuito, passa a ser 1. Então, não precisa de nenhuma entrada de dado, nada, para manter esse valor fixo em 1 ou 0 na saída aqui, que é o dado que eu considero que está gravado. Tá? O quê? Tem algumas observações aqui para a gente fazer sobre esse circuito. Tá? A primeira é a seguinte. Nós observamos lá atrás, quando nós vimos, né, está nas notas de aula, a distinção entre combinacional e sequencial, que se você liga uma porta que está num nível do circuito a uma porta que está num nível subsequente do circuito, você vai ter como resultado um circuito combinacional. Tá? Já caso você ligue a saída de um circuito de um nível adiante e retroalimentar ele para um nível anterior, existe o risco de você acabar causando um circuito sequencial. Tá? Isso é mais ou menos o que ocorre aqui, porque o que acontece? A porta do inversor I1 ela está após a porta inversora I0. Tá? Então é como se a porta I1 estivesse no primeiro nível, I0 estivesse no primeiro nível e a I1 estivesse no segundo. Eis que eu pego a saída da porta I1 e coloco na entrada do I0 que está no nível anterior. Então, esse é o exemplo mais simples desse caso de gerar uma memória, um caso de memória, porque você está realimentando um sinal que está saindo de um nível adiante no nível anterior. Tá? O outro problema é o seguinte, a entrada aqui do inversor, o inversor só tem uma entrada, e a sua entrada já está recebendo a saída do outro inversor. Então, o outro problema desse circuito é que eu não tenho como interferir nele, eu não tenho como colocar um sinal sem ser de uma forma abrupta. Tá? E a forma típica da gente desenhar esse circuito é essa aqui, tá? Com ambas as saídas voltadas para a mesma direção. Então, a saída desse aqui, eu desenho aqui um cruzamento, ponho para trás, cruzamento, ponho para frente. Tá? E dessa forma, a gente tem tanto o dado armazenado como o seu inverso aqui. E tipicamente nos circuitos que nós vamos ver, de fato o hardware vem com ambos os dados disponíveis. Tá? Entenda o seguinte, Q barra não é uma informação adicional com relação a Q. Ou seja, eu não tenho aqui 2 bits armazenados. Eu tenho somente um, que é o Q, mas eu consigo lê-lo tanto a ele mesmo como a ele invertido. Tá? Então esse é o único detalhe, mas esse circuito só é capaz de armazenar 1 bit. Tá? Então como é que seria essa operação de escrita que eu poderia fazer na força bruta? Tá? Eu poderia fazer na força bruta aqui uma ligação forçada entre as entradas desses inversores com um curto para o 1, por exemplo. Tá? Esse curto para o 1 aqui,
é aquela ideia de que o 1 aqui no caso o VCC, né? Que quando eu quero atuar em alguma coisa, eu coloco o valor 1. E quando eu não quero fazer nada, eu ponho o valor 0, tá? Então, se a gente for analisar esse circuito aqui, quando ambas as chaves estão abertas, pela análise que a gente fez aqui, o valor que vai ficar no circuito é aquele que sempre esteve, tá? Então, se aqui estava inicialmente 0, a saída aqui vai ser 1. Essa realimentação só gera um reforço desse 1 que está gravado. Se aqui originalmente for 1, aqui vai ser 0. Esse 0 realimenta aqui, que dá 1. Então, reforça essa gravação do 0. Tá? Então, esse circuito é o que a gente chama de um circuito bistável. Tá? Ele tem duas possibilidades estáveis em que ele pode estar. E aí o que aconteceria, por exemplo, se eu forçasse a entrada do I0 ser 1, fechando a chave R, tá? Que é esse segundo caso aqui da nossa tabela. Se eu fecho R, eu forço com que a entrada do inversor I0 seja 1. E, consequentemente, a saída de I0 vai ser 0. Então, quando eu fecho a chave R, eu forço a escrita em Q do valor 0. Tá? Então, quando as duas chaves estão abertas, eu estou na função hold. Quando S está aberta, mas eu fecho R, eu forço a escrita de 0. Né? E nós chamamos a escrever 0 da operação reset. Tá? Então, por isso que eu chamei essa chave de R de reset. Se depois de fechar R, né, suponha que eu fechei R em T5. Então, fechei R em T5. Em T6 eu abri R. Qual vai ser o valor de Q? Vai ser o mesmo valor de T5, porque quando eu abro R, eu fico com ambas as chaves abertas, e ambas as chaves abertas é o caso hold. Então, quando eu escrevi 0 aqui em Q, depois que eu abro, esse 0 vai ser mantido em Q, mesmo depois que eu abra a chave R. Tá? E se eu fechar a chave S, eu forço com que a entrada do inversor I1 seja 1. Tá? Consequentemente, a saída de I1 vai ser 0, só que a saída de I1 é a entrada de I0. Então, se aqui vai ser 1, aliás, se aqui é 1, aqui é 0. Aqui é 0, aqui é 1. Então, em Q, eu tenho o valor 1. Tá? Ou seja, quando eu fechei S, eu acabei escrevendo em Q 1. Então, essa operação que eu faço quando eu fecho S é a operação de set. Tá? Então, eu seto o bit aqui em Q. Tá? E a mesma coisa que aconteceu com a chave do reset, se eu, após essa operação, abrir o S, o Q vai permanecer com o valor 1. Tá? Então, o caso em que eu fecho ambas as chaves, eu deixei aqui um tiquezinho aqui porque ele não é usado. Tá? Ele não corresponderia a uma função de memória. Tá? Então, se eu fechar ambos, eu vou usar esse let em um caso em que ele não vai ser capaz de armazenar. Eu não estou escrevendo nada que tenha um significado. Tá, ok? Então, ele não é utilizado para a função de memória. Então, a gente pode dizer até que ele é proibido. Tá? Então, eu não fecho as duas chaves ao mesmo tempo. Mas só para saber, se eu conseguisse fechar ambos ao mesmo tempo aqui, eu teria um aqui, teria 0 aqui no Q e teria 0 aqui também no Q barra. Tá? Então, ambos ficariam 0. Esse circuito bistável ele não é capaz de manter os estados 0, 0. Tá? Bom, a gente vai fazer uma simulação aí desse circuito no próximo vídeo e, se possível, vamos entrar nos próximos LEDs.